Está começando Plenitude, um podcast do Gresly, apresentado por Aline Queiroz, Marco Aurélio Carvalho e Mariane Martins, baseado no livro Plenitude, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Bons estudos! Oi, pessoal! Mais um encontro para a gente falar sobre o livro Plenitude, e o tema desse nosso encontro hoje é motivos de sofrimentos. Vocês já se viram numa sensação de querer buscar sempre uma fonte de prazer? E aí essa fonte de prazer que você busca, ela está sempre baseada em algo material, que faz com que a gente, na verdade, se desequilibre muito mais do que encontre essa serenidade que a gente tanto busca. E aí, a partir disso, vive-se uma roda viva, que nada se encontra, essa busca incessante só gera uma grande ansiedade, e isso faz com que a gente se afaste daquilo que realmente vai trazer essa paz, que é a conexão com o espiritual. Tanto é que no trecho do material, a Joana fala o seguinte: vivendo sob a injunção de uma máquina que lhe impõe necessidades a serem atendidas e predispõe a outras, falsas e perturbadoras, ele opta pelas últimas, que são produto das sensações do ego dominador. Isso acaba fazendo com que o homem sempre busque uma forma de se inebriar através das questões materiais. O que acaba acontecendo? O homem adquire resistência na renúncia, no esforço elevado, na abnegação, no cultivo da vida interior, no domínio da matéria pelo espírito. E assim perdemos essa conexão tão essencial para a busca do nosso equilíbrio. E equilíbrio hoje tão necessário no nosso dia a dia. Olha que interessante essa parte quando ela coloca que o corpo deve ser considerado um instrumento transitório para o ser eterno. E o que é esse ser eterno? Esse ser eterno somos nós. Nós, como espíritos imortais nesse processo, no nosso processo, na nossa evolução, na conquista dessa evolução. E ela ainda fala que, em face da finalidade edificante de propiciar à alma a sua ascensão, mediante as experiências iluminativas, nos aspectos moral, espiritual, intelectual, pelo exercício das virtudes que devem ser postas em prática, e jamais pelo atendimento das sensações que o corpo traz, porque senão a gente vai estar vivendo pela matéria. E, na verdade, o nosso foco sempre, em qualquer aspecto da nossa vida, deve ser a visão espiritual. Então, quais são as necessidades legítimas que nós temos? Essas necessidades, elas são baseadas nas questões espirituais. É claro que vivemos na matéria, temos a impressão de estar lidando com essa matéria sempre através desses 5 sentidos que temos, mas à medida que a gente vai tendo uma conexão maior com o espiritual, a gente vai desenvolvendo um olhar diferenciado que faz com que a gente traga naturalmente equilíbrio para a nossa mente. E olha que interessante essa parte quando ela fala que a ambição desmedida pelas coisas, divertimentos e gozos, nunca preenche os espaços do prazer. Pelo contrário, frustra aqueles que lhe tombam nas armadilhas. E é claro, porque essas diversões, essa busca dessas sensações, elas estão ligadas ao material. E aí a gente volta no cerne da questão, que é dizer que a gente tem que viver em função do espírito. Mas aí eu te pergunto, é muito fácil colocar na teoria isso, né? Quando a gente traz para a prática, quando a gente traz para alguma situação que a vida nos impõe, aí é que começa o nosso grande desafio. Então vamos imaginar. Imagine que você pegue o resultado de um exame e descubra que você tem um câncer. Ou ainda, imagine que você chegando no seu trabalho, num dia de uma rotina normal, o teu gestor vire para você e fale que você naquele dia vai ser desligado da empresa. Então são situações que a vida vai entregando para você e que, se você não colocar uma visão espiritual em cima dessas situações, e aqui a gente tem N situações para dar exemplo, você vai trazer para você mesmo um grande desequilíbrio, porque você vai limitar a tua visão. Quando, na verdade, o que a vida está pedindo para você é que você olhe muito acima do material.
Eu posso, inclusive, aqui trazer uma situação oposta, que é até um exemplo que Joana traz quando ela fala que há indivíduos que dispõem de somas consideráveis, prestígio social, fama e inteligência, viajam para onde desejam, enfim, têm uma vida bem confortável materialmente. Não obstante, essas pessoas são atormentadas pelo vazio, pelo tédio, pela insatisfação, fortes causas de sofrimento. Então, peraí, eu posso ter uma situação complexa, difícil de ser enfrentada, mas eu também posso ter uma situação confortável que me mantém ali naquela minha zona de conforto e ainda assim eu sou capaz de encontrar esse sofrimento? Sim. Porque se a minha conexão, se a minha visão, independente de onde eu esteja, não for espiritual, não for conectada a algo maior, podemos dizer que estamos vivendo em crenças limitantes. Por isso, inclusive, Joana fala que a busca da realidade do eu deve partir de uma análise profunda e interna das necessidades legítimas da vida. Então, daí a importância da gente se conhecer em cada processo desse. E daí a importância da gente entender que cada desafio traz para você a necessidade, a obrigatoriedade de você olhar de forma diferente para a vida. Por isso tem um trecho que ela fala sobre esse autoconhecimento, que ela diz que coopera para que se possa discernir em torno do que é útil e em torno do que é supérfluo, indispensável ou secundário à vida feliz. Nós já escutamos várias vezes que aqui, na Terra, a gente não consegue encontrar a felicidade. Eu questiono um pouco essa afirmativa porque talvez a gente esteja olhando de forma errada. Eu lembro num momento bem crítico, o qual uma pessoa que eu muito amo estava internada. E naquele momento eu busquei uma forma de orar tão diferente, tão intensa, que eu encontrei naquele momento crítico uma serenidade que talvez eu não tenha sido capaz de encontrar em nenhum outro momento da minha vida. Então, é sempre a forma que a gente esteja olhando para aquela situação. E, acima de tudo, é sempre a forma que a gente esteja se olhando dentro da situação. E não é à toa quando Joana fala que o sofrimento deve ser superado pelo amor, pela meditação. Você pratica meditação? Você pratica um momento que você para e olha para si, para dentro de si, para se entender? Somente aí a gente vai conseguir conquistar a tal serenidade e somente assim a gente vai conseguir cessar tais sofrimentos. Eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro e a gente se vê num próximo. Um beijo.